Hoje tem mais eixo temático para ajudar você a escrever uma redação muito bem fundamentada. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto demais e é um tema muito importante que sempre é um tema que pode aparecer, ou melhor, um assunto que pode aparecer na sua redação, que é meio ambiente e sustentabilidade. Assim como o eixo anterior de economia e desenvolvimento, fica o card para você se você não viu ainda, o eixo de meio ambiente e sustentabilidade acaba passando por todos os temas. Exatamente por isso que aqui a gente fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em todos os eixos temáticos a gente inclui os ODS, porque tudo está relacionado à sustentabilidade. Então hoje vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade. Chega na vibe. Tá aí para você a capa, anota o tema, pega o seu caderninho. O meu caderninho tá aqui, ó. Meu caderninho tá aqui. Pega o seu caderninho aí, anota aqui em cima, meio ambiente e sustentabilidade. E aí você vai fazer esse exercício de sempre. Você vai pensar um fato histórico sobre meio ambiente e sustentabilidade, vai anotar aqui. Depois uma obra cultural que você possa usar numa discussão sobre meio ambiente e sustentabilidade, vai anotar aqui. Depois um aspecto positivo, por que o meio ambiente e a sustentabilidade são importantes para nós? Fácil, né? E vai anotar aqui. Depois um aspecto negativo, quais os problemas que envolvem o meio ambiente e a sustentabilidade? Anota. E por fim uma ação de intervenção, algo que você possa propor para resolver o problema que você colocou no número 4. Faça essa atividade, eu sempre peço para você fazer e para você guardar isso no seu caderninho, porque vai ser importante no futuro. Faça essa atividade e já já a gente volta. Agora que você já fez a sua atividade, eu vou colocar aí na tela o nosso PDF de hoje. Nós vamos passar por ele todo aqui. Aquilo que eu ler, você vai fazer a sua anotação. Aquilo que eu não ler, você pode printar a tela. Tá tudo certo, ok? Então prepara o print que a gente vai começar agora. Primeiro então, vamos começar, obviamente nós temos sempre 4 partes, nós falamos de repertórios para você utilizar na sua redação, depois nós damos ideias para sua argumentação, depois tem um momento só sobre a proposta de intervenção e por último um aprofundamento, alguns assuntos para você estudar ao longo de uma semana. Nos nossos repertórios nós começamos com fatos históricos e o primeiro fato é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 1972. Esse foi o primeiro grande encontro global relativo a questões ambientais e resultou na criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e na conscientização sobre a necessidade de ação ambiental internacional, de ações internacionais a favor do meio ambiente. Tanto que em 1987 nós tivemos a assinatura do Protocolo de Montreal, que foi uma primeira iniciativa. Por quê? Você já ouviu falar dos CFCs? É um produto químico que tinha nos aerosóis, naquelas tintas spray, que aquilo acabava ali com a camada de ozônio. Então esse tratado internacional visava a proteção da camada de ozônio, que estava sendo danificada por substâncias como os CFCs. Eles, acho que é clorofluorcarboneto, se não me engano. Olha, eu tô bom de química se eu tiver acertado, hein? Me conta aí nos comentários, o CFC, pesquisa aí e me conta, é clorofluorcarboneto mesmo? Eu tinha uma professora de geografia ótima no sexto, na quinta série do fundamental, que na minha época era série, né? Na quinta série, que hoje corresponde ao sexto ano. Ela foi minha professora na quinta, sexta, sétima e oitava, eu acho. Ou quinta e sexta, sei lá. Que era a Meire, saudosa Meire. Se um dia ela estiver me assistindo, eu nem sei se a Meire está viva ainda, coitada. Mas se ela estiver me assistindo um dia, mesmo que seja lá de cima, espero que ela fique feliz com o fato de eu lembrar dela ainda. Ótima professora de geografia. Ótima. Quando eu estudava, hoje em dia ainda tem muito, mas quando eu estudava eu sentia que a educação pública tinha muitos professores excelentes e a Meire era uma dessas. Ela falava muito dos CFCs, do buraco na camada de ozônio, então eu acho que eu lembro de ser clorofluorcarboneto. Isso foi em 2001, então fazem 22 anos, mas eu espero que eu não esteja errado.
O protocolo levou à eliminação gradual dessas substâncias prejudiciais. Aqui na minha pesquisa aí eu já coloquei logo CFC, eu não fui pesquisar o que era o significado, eu esqueci disso, mas tá bom. Então, o protocolo levou à eliminação gradual dessas substâncias prejudiciais. A explicação era que o CFC ele reagia com o ozônio da camada de ozônio e um dos produtos era oxigênio, então ia diluindo a camada de ozônio. Bom, nós tivemos também a criação do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em 1988. O IPCC é uma organização científica que avalia a ciência das mudanças climáticas. As avaliações do IPCC são base para a ação global contra as mudanças climáticas. Uma coisa que a Meire falava muito para mim, eu tinha aula com ela em 2001, 2002, etc. Em 2002, nós estávamos 10 anos após a Eco 92, que foi uma conferência climática, e 10 anos antes da Rio+20. A Rio+20 chama Rio+20 porque ela aconteceria 20 anos depois da Eco 92, que foi em 1992. E ela falava muito naquele ano de 2022 sobre a Eco 92. Ela falava daqui a 10 anos nós vamos ter a Rio+20. Nós já estamos aqui em 2023, né? 2012 já passou, a Rio+20 já rolou e já faz 10 anos. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, aconteceu em 2012. E ela reafirmou o compromisso global. Por que reafirmou? Porque esse compromisso foi feito lá na Eco 92. Ela reafirmou o compromisso global com o desenvolvimento sustentável, discutindo questões como erradicação da pobreza, conservação dos recursos naturais e promoção da equidade social. Em 2015, nós tivemos o Acordo de Paris. Esse acordo climático foi assinado por quase todos os países do mundo. Fica a pesquisa aí, pesquise quem não assinou o Acordo de Paris. Pois é. Foi assinado por quase todos os países do mundo e tem como objetivo limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5 graus Celsius. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de outubro de 2023, e recentemente, pelo menos aqui no Sudeste e no Sudeste, mais é no Sudeste mesmo, né? No Centro-Oeste acho que também, o pessoal passou por um calor, uma onda de calor absurda. Aí o pessoal justificou, não, é que nós estamos no El Niño. Beleza, estamos no El Niño. Só que se a gente tem um planeta um pouco mais quente, é óbvio que a onda de calor do El Niño vai vir matando, né? Cada vez que a gente tiver a onda de calor do El Niño com os aquecimentos globais, vai ser pior. Só um adendo mesmo, né? Onda de calor. Então, o item número 6 é para você colocar aquele fato histórico que você, por acaso, colocou lá no começo e que eu não mencionei aqui. Agora nós vamos falar da Constituição Federal, começando pelo artigo 225, que trata do meio ambiente. O artigo 225 estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a qualidade de vida. E esse artigo também impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservar e proteger o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. O artigo 170 fala da ordem econômica e social na Constituição e menciona o quê? Que a economia no Brasil tem que ser organizada para atender aos princípios da defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então a economia tem que estar relacionada ao meio ambiente e à sustentabilidade. O artigo 186 trata da política agrícola brasileira e fala que existe a necessidade da gente promover a reforma agrária e também o uso sustentável dos nossos recursos naturais. O artigo 231 trata dos direitos indígenas e reconhece os direitos desses povos, a preservação das suas terras e ao uso exclusivo e usufruto, né, utilizar os recursos naturais que estão presentes nos seus territórios. O artigo 23, inciso 6, fala da proteção do meio ambiente e do combate à poluição. E esse artigo, esse inciso desse artigo, estabelece que competência comum. O que é competência comum? É que todos têm que fazer. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos têm que agir
no combate, ou melhor, no respeito à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. O artigo 23, também nesse sentido, trata da preservação das florestas, fauna e flora. É o mesmo artigo do item anterior, só que agora nós estamos falando do inciso 7. E ele trata da competência comum também de todos esses entes federados para preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, a União, os estados, o DF, os municípios têm responsabilidade de preservar as áreas florestais e a fauna, que são os animais, e também a flora, que são as plantas, a vegetação, em seus respectivos territórios. Então, todo mundo tem a obrigação de cuidar. Infelizmente, a gente sabe que não cuida, né? O ponto central do Brasil são os municípios, e nos municípios tem tanta gente com a cabeça atrapalhada, não está ligando para proteger nada, infelizmente. Falando dos ODS, eu mencionei no começo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu preciso colocar uma coisa aqui. Como a gente está falando de desenvolvimento sustentável, ODS, e como o nosso tema trata de sustentabilidade, é óbvio que todos os objetivos de desenvolvimento sustentável têm a ver com a sustentabilidade, claro. Só que como a gente tem um enfoque nesse eixo na questão ambiental, eu trouxe somente os ODS mais importantes relacionados ao meio ambiente, tá bom? Então o ODS 6 é água limpa e saneamento. Ele busca assegurar disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todo mundo. Ele aborda questões relacionadas à qualidade de vida, saneamento básico e gestão sustentável dos recursos hídricos. O ODS 7 ele trata de energia limpa e acessível, e ele busca garantir acesso a uma energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Esse ODS promove fontes de energia renovável e eficiência energética. Então ele promove o uso de fontes de energia renovável e eficiência energética. O ODS 11 de cidades e comunidades sustentáveis, ele almeja tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Olha que interessante. Almeja tornar as cidades e os assentamentos humanos qualquer lugar que tenha gente vivendo, inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. E aí aborda questões de planejamento urbano, transporte sustentável e gestão de resíduos. O ODS 12 trata de consumo e produção responsáveis. Ele incentiva padrões de consumo e produção mais sustentáveis, busca a redução do desperdício, a gestão sustentável dos recursos naturais e a promoção da produção e do consumo conscientes. O ODS 13 combate as alterações climáticas. Ele visa combater, obviamente, a mudança climática que a gente vem passando, os impactos que eu mencionei, a questão da onda de calor, né? E promove ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência às mudanças climáticas. Vida na água é o 14. Ele trata de da conservação e do uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos, aborda a pesca sustentável, a proteção da biodiversidade marinha, é muito interessante isso. A gente tem no Brasil, eu nem coloquei lá nos agentes, mas eu devia ter colocado. Fica aqui para você acrescentar aí. A Marinha do Brasil ela faz um trabalho muito interessante em áreas de preservação histórica e da natureza. Certas praias, certos locais, a Marinha vigia muito bem para que esses locais sejam preservados. Então, se você faz uma viagem, quem é de região litorânea deve saber mais sobre isso, até porque a Marinha, né, obviamente, vai tratar mais as regiões litorâneas. Mas quem mora em regiões litorâneas ou quem viaja com frequência para a praia, já deve ter feito alguma visita, alguma viagem a alguma praia que está sob preservação da Marinha, sob fiscalização da Marinha. E aí você não pode descer com garrafa plástica, tem um monte de coisa que você não pode descer na praia. Você pode ficar rapidinho e ir embora, não pode fazer muito barulho. Tem todas as regras em algumas praias. É muito interessante esse trabalho da Marinha. Então, o ODS 15, vida terrestre.
Esse objetivo visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter a degradação do solo e proteger a biodiversidade terrestre. Ainda nos nossos repertórios, agora nós temos leis, políticas públicas e ONGs, como sempre. Vamos começar com a Política Nacional de Meio Ambiente. Não é o PNUMA, não, é PNMA. O PNUMA é das Nações Unidas, viu? Não confunde, não. A Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA, é uma lei que estabelece diretrizes, limites de atuação para a política ambiental brasileira, incluindo a preservação e a melhoria na qualidade do meio ambiente, bem como também o uso sustentável dos recursos naturais. Lembrando que sustentabilidade vai muito além, da gente consumir, da gente utilizar, da gente viver pensando no futuro. Sustentabilidade é todo um conjunto de ações para que a gente garanta que o planeta vai continuar existindo, que é o principal, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que inclusive quando eu fiz minha especialização, eu fiz sobre políticas públicas e meu trabalho de conclusão foi sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que trata da gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos no Brasil, que nada mais é do que o lixo, Mas aí a gente trata como resíduos sólidos, porque lixo dá a ideia de que tudo ali é para ser descartado, e os resíduos sólidos não. Tem muita coisa que pode ser reaproveitada, reutilizada, reciclada. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a redução, a reutilização e a reciclagem, além de regulamentar a responsabilidade entre os setores público e privado por isso. Temos também o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é o PNMC. É uma estratégia do governo brasileiro para lidar com as mudanças climáticas, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação aos seus impactos. Inclusive, a gente vai ver lá no final, nos nossos agentes, que o Ministério do Meio Ambiente agora é Ministério do Meio Ambiente e do Controle Climático, alguma coisa assim. É interessante. Programa Bolsa Verde é o item número 4. Ele incentiva a conservação ambiental a oferecer uma transferência de renda. É tipo um Bolsa Família, só que para pessoas que moram em áreas de preservação e estão contribuindo para a preservação daquele lugar. Elas recebem uma bolsa chamada de Bolsa Verde, é um auxílio para elas continuarem preservando aqueles lugares, certo? Elas têm que cumprir certos requisitos de conservação. Nós temos também o Programa Nacional de Apoio à Conservação da Biodiversidade, que busca apoiar, obviamente, a conservação da biodiversidade brasileira, promovendo a pesquisa, a proteção de espécies ameaçadas e seus habitats. O programa Água Doce, que tem como objetivo fornecer água de qualidade por meio da dessalinização em regiões muito áridas, beneficiando comunidades em regiões áridas e semiáridas. Nós temos também a Lei de Crimes Ambientais, que é de 98, é a Lei 9.605 de 98. Ela define os crimes ambientais no Brasil e estabelece penalidades para poluição, degradação ambiental, tráfico de animais, entre outros. Nós temos o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, regulamenta o uso das áreas rurais, estabelecendo regras para a conservação de áreas de preservação permanente e reserva legal. Nós temos ainda a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428 de 2006, e ela regulamenta a proteção e o uso sustentável da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos do Brasil e mais ameaçados do país. Triste, Tem que precisar de uma lei para fazer o que deveria ser consciência de todo mundo. Nós temos ainda a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. É uma lei que criou um sistema chamado SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E esse sistema define define categorias de áreas protegidas e regras para criar essas áreas e para gerir
essas áreas. Agora falando de organizações, nós temos o WWF Brasil, cuidando do meio ambiente, pois é, que é uma organização dedicada à conservação da biodiversidade e à promoção de práticas sustentáveis, e eles fazem vários projetos de preservação e de conscientização. Inclusive a Hora do Planeta, né, que é aquele dia que você para, desliga tudo da sua casa durante uma hora, eu acho que é do WWF. O Greenpeace, todo mundo conhece também, eles fazem várias intervenções e tal. Eles fazem campanhas e ações para proteger o meio ambiente, focando em desmatamento, mudanças climáticas e poluição. E eles fazem muitas ações de enfoque público, né, chamando a atenção mesmo da galera para esses problemas. Nós temos o Instituto Socioambiental, que também é um nome muito importante aqui nesse nosso material, que é uma organização que atua na defesa dos direitos dos povos indígenas e também na conservação ambiental, promovendo valorização das culturas tradicionais. Ótimo para usar naquele tema que a gente teve dos povos e comunidades tradicionais, né? Nós temos ainda o SOS Mata Atlântica, que é uma ONG dedicada à proteção e restauração da Mata Atlântica, nós acabamos de falar dela, por meio de projetos de conservação e monitoramento. Nós temos também o Instituto Acatu, que promove o consumo consciente e a sustentabilidade, trabalhando para sensibilizar a sociedade sobre práticas mais responsáveis. Tem também, eu tenho que olhar, você sabe, você já está acostumado e acostumada aqui que eu estico para ver se a minha coelha não está destruindo o meu sofá. Nós temos o Instituto Chico Mendes, grande Chico Mendes, né? O Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, responsável pela gestão de unidades de conservação. E eles fazem o quê? Protegem a biodiversidade e promovem o uso sustentável dos recursos naturais no país. Tem também a 17 da nossa lista, que é a Fundação Amazonas Sustentável. Que bom que nós temos tanta coisa assim, tantas organizações lutando pelo meio ambiente. Isso é muito bom, que bom que temos. Nós temos a Fundação Amazonas Sustentável, que trabalha na conservação da Amazônia e no desenvolvimento sustentável, apoiando comunidades locais e projetos de conservação na região amazônica. Eu dei uma paradinha aqui, você deve ter percebido, porque tem uma câmera que fica aqui vigiando a minha coelha. E aí agora eu virei a câmera para o lado do sofá para eu conseguir ver o que ela está fazendo, né? Agora ela não está fazendo nada lá, ó. Mas tem até uma caixa lá que é dela passar dentro da caixa e sair do outro lado. E agora eu deixo esse telefone aqui com essa câmera aberta para eu conseguir saber o que a danadinha está fazendo. E eu não preciso ficar esticando assim para poder olhar lá. Eu olho aqui agora. Agora falando de obras culturais nos nossos repertórios, a gente começa com uma música do Michael Jackson, que é Earth Song, que aborda questões ambientais e sociais. O videoclipe dessa música, né, o clipe, mostra várias imagens da degradação ambiental, e aí a gente tem aí a exploração de temas como desmatamento, poluição, destruição da natureza. Essa música traz um apelo à responsabilidade ambiental e à necessidade de cuidar do planeta. Se você gosta do Michael Jackson, né, um grande nome aí, você pode usar essa música na sua redação, caso você vá falar de meio ambiente, né, caso o seu tema esteja relacionado a meio ambiente. Agora eu tô rindo porque a coelha começou a fazer bagunça, ó. Olha lá, isso aqui é ela, ó. Tá dando pra ver aí, né? Ó, agora ela vem pra cá. Ai, ai. A gente tem que dar essas pausas assim pra descontrair, porque não tem jeito não. É muito engraçado. Chegou. Chegou a danadinha aqui. Então, outro que é muito bom, que eu adoro esse filme, amo de paixão, é o Wall-E, que é aquela animação maravilhosa, fofíssima da Pixar, que é aquele robozinho, num futuro distópico, aquele robozinho que a função dele é limpar o planeta, mas não tem por onde o bichinho começar, tadinho, porque o planeta tá todo coberto de lixo e tudo destruído. E aí ele... Ai, esse filme é lindo.
Nós temos ele e tem a Eva, que é um outro robozinho, né? E aí o Wall-E encontra uma plantinha, tipo um ser vivo. E a Eva, ela é responsável por coletar plantinhas assim, tipo, e levar, mas ninguém nunca achou, e ela acha. Muito fofo, o filme é maravilhoso. Nós temos também o Dia Depois de Amanhã, era uma coisa que eu usava muito em textos sobre meio ambiente, até que a gente tem aí um filme de ficção científica, nós temos um cenário em que mudanças climáticas já... Falar isso é até, tipo, uma ficção científica, um filme em que mudanças climáticas abruptas causam catástrofes globais, incluindo inundações e eventos climáticos extremos. A gente acabou de passar por uma onda de calor e eu falo que é ficção científica, nós estamos vivendo a ficção científica. Então, é uma representação dramática, como eu coloquei em seguida. O filme é uma representação dramática, mas ele destaca a vulnerabilidade da sociedade humana às mudanças climáticas e serve como um alerta sobre a importância da ação climática. Tem um documentário que é o Cowspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. Ele investiga os impactos ambientais da indústria pecuária, por isso que cow, né, vaca, na indústria pecuária, incluindo a criação de gado, o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa. Porque você sabe que gado, eles espalham metano Nossa, que é uma loucura. Pois é, gases mesmo. É isso aí, metano purinho. Então, desse modo, explora como as escolhas alimentares podem influenciar na sustentabilidade ambiental. A gente fala muito pouco sobre a questão do veganismo, né? Ou do vegetarianismo, mas tem uma influência. Vê só, se consome menos produto de origem animal, é menos metano. Tem o documentário The True Cost, que analisa os impactos sociais e ambientais da indústria de moda rápida. Nós já tivemos uma proposta de redação aqui no canal sobre a moda, sustentabilidade na indústria da moda. Se você não fez essa redação, faça. Fica o card aí em cima para você fazer. Muito, muito, muito importante para você fazer. Um assunto excelente. Então, esse documentário revela condições de trabalho precárias, poluição e o ciclo de consumo excessivo na indústria da moda. Ele destaca a importância da moda sustentável e do consumo consciente. Tem o documentário Food Inc., que expõe os bastidores da indústria alimentícia nos Estados Unidos, abordando questões como a agricultura industrial, uso de agrotóxicos, a produção em massa de alimentos. E aí, esse documentário levanta preocupações sobre a qualidade dos alimentos, a saúde pública e a sustentabilidade. Temos ainda um documentário maravilhoso, maravilhoso. Se você não viu, você tem que ver. Todo mundo já teve um professor que falou assim: assiste o Ilha das Flores. Fala sério. Você já assistiu Ilha das Flores? Comenta aqui pra mim se você já assistiu ou se você não assistiu ainda. Se você não assistiu ainda, a hora é agora. Eu vou deixar o card aqui para você assistir, para não ter desculpa. Você pode assistir e depois você volta aqui, tá bom? Então vai lá assistir, depois você volta. Pronto, agora que você já assistiu e já voltou, vamos falar do Ilha das Flores, que é fantástico. É um curta-metragem brasileiro que aborda, eu nem diria que é um documentário, mas é. E é antigo, e aborda questões de desperdício de alimentos, desigualdade social e as complexas interações entre agricultura, consumo e o descarte de alimentos. Ele explora o ciclo de produção e descarte de alimentos e o próprio capitalismo de uma forma muito sarcástica. Muito! Com frases assim, que fazem você refletir. Tem uma frase muito marcante que é: tem um tomate, ele está acompanhando a vida do tomate, né? E aí esse tomate, uma pessoa compra o tomate, não viu que o tomate está podre, joga o tomate no lixo. Aí o tomate vai para a Ilha das Flores. Aí na Ilha das Flores, tem a pessoa que pega esse tomate para poder alimentar o porco, tal. E aí o filme fala assim que o tomate foi descartado porque não servia para alimentar uma pessoa. Então ele foi para a Ilha das Flores, mas o dono do porco viu que o tomate não servia para alimentar o porco. E aí deixou aquele tomate ali para as mulheres e crianças que vivem na Ilha das Flores. Por quê?
porque as mulheres e crianças da Ilha das Flores, ao contrário do porco, não têm dono. Eles têm liberdade. Ai, é uma facada no coração. Assiste. Você já assistiu, né? Porque eu deixei o card e você assistiu. Tem o documentário Lixo Extraordinário, que segue o Vic Muniz. Já caiu a questão do Vic Muniz no Enem. Enquanto ele cria obras de arte a partir de materiais recicláveis de um aterro sanitário no Rio de Janeiro, o Jardim Gramacho. O filme destaca a dignidade das pessoas que trabalham com resíduos sólidos e também promove conscientização sobre a reciclagem e o desperdício. Nós temos um documentário que é A Conspiração da Lâmpada. Esse eu pesquisei, eu ainda não assisti, eu quero assistir. Ele investiga a obsolescência programada, que é isso aqui, ó, que não dura mais que 3 anos. E se dura, é tipo milagre, né? Esse aqui tá chegando a 3. Ele investiga a obsolescência programada, que é aquela prática em que os produtos são feitos para acabar. Pois é. É quase a música da Lana Del Rey. You and I, we are born to die. Então todos os produtos foram feitos para morrer, para acabar. Tudo tem uma vida útil limitada e a gente precisa estar constantemente comprando. Constantemente comprando. Muito bom, eu quero assistir ainda. Temos a série documental Planeta Terra, que é da BBC e mostra imagens deslumbrantes do mundo. Eu coloquei aqui caso você queira falar que a série mostrou tal coisa bonita em tal lugar. Aí você tem que assistir os episódios para você saber o que você vai falar, né? E nós temos, por fim, o livro A Sexta Extinção, que é um livro da Elizabeth Kolbert, e ele investiga a extinção em massa de espécies causada pela atividade humana, que é conhecida como a sexta extinção em massa. A Elizabeth Kolbert explora as causas e consequências desse fenômeno, destacando a urgência da conservação ambiental e a necessidade da gente repensar nossas interações com a natureza. O último item está aí para você preencher com aquele que por acaso você colocou lá no começo e eu não mencionei aqui, ok? Agora vamos para a nossa segunda parte, que é a argumentação. Vamos passar primeiro por aspectos positivos do meio ambiente e da sustentabilidade. O primeiro deles é a preservação da biodiversidade, obviamente. A conservação da biodiversidade é muito importante para a gente manter as espécies de plantas e animais do planeta, para não ir entrando em extinção. E isso faz os ecossistemas permanecerem saudáveis, porque você tem toda uma cadeia, né, na natureza, e se uma espécie entra em extinção, a cadeia toda é afetada. Então, ajuda tanto nisso, mas também tem as questões de pesquisa científica, porque quanto mais recurso a gente tem para pesquisar, melhor, na descoberta de novos medicamentos e tecnologias. Pensa que se a gente tem um medicamento muito importante que é descoberto, mas a planta entra em extinção. Dureza, né? A qualidade do ar e da água, obviamente, as práticas sustentáveis, como redução da poluição do ar e da água, têm um impacto na nossa saúde. A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos recursos naturais para reduzir problemas respiratórios, problemas de saúde relacionados à água e vários outros, né? A água causa tanta coisa, né? Então, água suja, contaminada e tal. E a gente não vive sem água. Isso aí. Segurança alimentar. É óbvio falar isso, né? Mas tem gente que não pensa. A gente não vive sem água. A gente precisa preservar. Segurança alimentar. A agricultura sustentável promove a produção de alimentos saudáveis e de alta qualidade a longo prazo. Alimentos sem veneno, né? Tal. Garantindo que as futuras gerações tenham acesso a uma alimentação adequada. O item 4 são os recursos renováveis. A gente precisa fazer uma transição para fontes de energia renovável, energia solar, eólica, para a gente reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, do petróleo, e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ajudando a combater as mudanças climáticas. A gente está queimando dinossauro no tanque do carro e jogando fumaça de dinossauro morto no céu. Dinossauro e todo o resto, né? Que toda a matéria orgânica que virou petróleo aí ao longo dos milhares e milhares de anos aí. Os empregos verdes. A economia verde cria empregos relacionados a energias renováveis, reciclagem, agricultura orgânica e tecnologias limpas.
investir nessas novas áreas promove novos empregos, que são os empregos verdes, certo? Setores que vão beneficiar o meio ambiente. Item número 6, a redução do desperdício. Então, se a gente promove a redução, a reutilização e a reciclagem de materiais, a gente reduz o desperdício, minimiza aquela quantidade de resíduos nos aterros sanitários que vão acabar, se ficarem lá, vão acabar prejudicando o meio ambiente e a nossa saúde, né? Então, reduzir é sempre muito importante. Só para você ter ciência, a título de curiosidade, eu moro num condomínio com 192 apartamentos. Aqui a gente coloca lixo numa doca. Tem uma sala para a gente colocar o lixo lá dentro. E aí a gente tem que separar o reciclável e o orgânico. Nem todo mundo separa, mas tem que separar. Eles recolhem terça, quinta e sábado. O caminhão que vai levar para o aterro, né? Porque o reciclável é em outros dias. Mas o que vai levar para o aterro é terça, quinta e sábado. É tanto lixo, é tanta coisa, tanta coisa. Eu fico pensando num condomínio com 192 apartamentos, é muita coisa. Pensa, 8 bilhões de pessoas no mundo produzindo lixo. E aí a gente tem que levar em consideração que não tem como jogar fora, né? Porque qualquer lugar que a gente joga é dentro do planeta, não dá para jogar fora. É isso. Resiliência climática. Ações sustentáveis, como o nosso planejamento urbano resiliente, o manejo correto dos recursos naturais, fazem as comunidades enfrentarem melhor os impactos das mudanças climáticas, como inundações e secas no geral. 8. A conservação dos recursos hídricos. A gestão sustentável da água assegura o quê? Que a gente vai ter água. A gente precisa conservar para proteger os ecossistemas aquáticos, manter a biodiversidade aquática e a disponibilidade de água para nosso uso também. Nós somos parte disso tudo, né? Se tudo vai mal, a gente vai mal. Economia verde. Dos mesmos autores de Empregos Verdes, nós temos a economia verde, que é o quê? A adoção de práticas e tecnologias sustentáveis vão impulsionar crescimento econômico a longo prazo. A gente pensa na economia de agora, mas a gente tem que pensar no futuro também. Por isso, a gente precisa pensar numa economia verde. Nós temos também que reduzir os custos associados a problemas ambientais, tais como tratamento de água e ar poluído. Não é muito mais fácil você filtrar a fumaça do que jogar a poluição no ar? Não é muito mais fácil você tratar o esgoto do que... Faz um experimento. Pega um copo d'água limpa, tira na torneira. E aí você vai jogar uma gotinha de esgoto dentro do seu copo d'água. Você vai ter coragem de beber esse copo d'água? Não. Não era mais fácil você não ter jogado a gota ali dentro? Pois é. Não é mais fácil tratar o esgoto antes de jogar no rio, considerando que um pouquinho de esgoto vai contaminar uma quantidade, se bobear, imensurável de água limpa? Saúde humana. Os ambientes mais limpos e saudáveis, obviamente, contribuem para a melhor qualidade da nossa vida, reduzem as enfermidades relacionadas ao ambiente, respiratórias e aquelas causadas por poluição da água. Eu já mencionei isso uma vez aqui em cima. Eu vou tirar essa redundância aqui. Vou dar um jeito de tirar essa redundância aqui, porque eu já mencionei isso. Olha lá, qualidade do ar e da água. Então eu vou tirar essa redundância. Equidade social. A sustentabilidade promove a equidade social, garantindo que todo mundo tenha acesso a recursos naturais e oportunidades de desenvolvimento. Então, isso aí inclui a gente garantir que as comunidades carentes não sejam desproporcionalmente afetadas por problemas ambientais. Porque você sabe que o problema ambiental afeta primeiro o pobre. Simples assim. Educação ambiental. Até quando a gente trata de desastre, por exemplo, uma ventania e saiu derrubando tudo. Você fala assim, mas caiu a casa do pobre, mas caiu o banco também, né? O banco também desmoronou. Só que o banco tem seguro, a casa do pobre não. Pois é. Educação ambiental.
O foco na educação ambiental, obviamente, promove a nossa consciência ecológica, tornando as pessoas mais inteligentes, para a gente criar uma sociedade mais consciente e melhorar isso aí. A educação ambiental é fundamental. Crescimento sustentável. O desenvolvimento econômico sustentável visa atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. É o que a gente está falando de sustentabilidade o tempo todo. A gente precisa então criar um equilíbrio entre o nosso crescimento econômico e a conservação dos recursos naturais. E o item 14, inovação tecnológica. A busca por soluções sustentáveis estimula a inovação tecnológica em áreas como energias renováveis, eficiência energética, transporte limpo e materiais ecoamigáveis. Essa inovação é fundamental para a gente enfrentar os desafios ambientais. O item número 15 é para você preencher com aquele que por acaso você colocou lá no começo e eu não mencionei aqui nos aspectos positivos. Agora nós vamos para os aspectos negativos. Primeiro, obviamente, nós vamos tratar do desmatamento, principalmente na Amazônia. É um problema gravíssimo. O avanço da agricultura, a mineração ilegal, a extração de madeira, isso tudo contribui para a gente perder florestas preciosas, a biodiversidade, os animais, tudo que está relacionado a isso e mudar o clima daquela região, que é um perigo. É um perigo a gente mudar o ciclo climático da região amazônica, desando o planeta inteiro. É um perigo. É por isso que a gente fala assim, mas por que os franceses estão preocupados com a Amazônia, não sei o quê? Por que o Macron, sei lá? Porque desanda o planeta todo. Queimadas e incêndios florestais. As queimadas e incêndios florestais são muito frequentes no Brasil, principalmente durante a estação seca. É óbvio que tem coisas em que o fogo pega naturalmente uma autocombustão, mas geralmente isso é causado pelo desmatamento ilegal e pela expansão agrícola. O pessoal aproveita que está seco, taca fogo e coloca gado depois, resultando em degradação ambiental, emissão de gases de efeito estufa e muitos e ameaça a vida selvagem, né? E se isso acontece perto de região que mora muita gente, vem problema respiratório, aí enche o hospital, aquele caos completo. Mudanças climáticas. O Brasil é afetado pelas mudanças climáticas, a gente está tendo sempre, está ficando muito frequente os eventos climáticos extremos, secas. São Paulo passou um tempo atrás por uma seca terrível, outras regiões passando por enchente. Está ficando muito comum. Esses impactos prejudicam a agricultura, a infraestrutura e a segurança alimentar. Poluição da água e do ar, obviamente, já mencionei até nos aspectos positivos, né, que a gente tem que preocupar com a qualidade da água e do ar. A poluição, especialmente em áreas urbanas, é uma preocupação. Efluentes industriais, despejo de resíduos e poluentes atmosféricos prejudicam a qualidade dos recursos hídricos e do ar, afetando a saúde das pessoas. Uma coisa interessante que eu li essa semana é que os cientistas entraram numa caverna que é proibido gente. É claro que eles entraram com um monte de parafernália, né? Pode. Coletaram água dessa caverna, fechada para o humano, ó, faz tempo. E tinha microplásticos nessa água. Tem microplástico em tudo. O tema de redação que eu deixei, inclusive, fala sobre esses microplásticos no poliéster. Eu estou usando poliéster. Eu acho que isso aqui é poliéster, né? O que a gente vai fazer? Dá para ficar pelado. Como que concilia isso? É por isso que eu falo que essa proposta de redação é importante. Porque tem que conciliar as coisas. Mineração. A exploração mineral muitas vezes ocorre sem avaliação adequada dos impactos ambientais, e aí a gente tem acidentes em barragens de rejeitos de mineração que representam riscos muito importantes para os nossos ecossistemas e para as comunidades. A gente vê aí barragem em Brumadinho, Mariana, aquele caos, aquela desumanidade que foi feita. E a empresa, né, tudo numa boa, tudo numa boa. Agricultura intensiva. Se bobear, eu falo de mineração aqui, ainda parece uma propaganda da empresa aí durante o vídeo, né? Agricultura intensiva. A agricultura intensiva, incluindo a expansão da monocultura, resulta em desmatamento,
degradação do solo e uso excessivo de agroquímicos. Planta só uma coisa num lugar, no mesmo lugar, aí o solo vai ficando, né, fraco. Aí tem que começar a tacar produto. Ei, beleza. Prejudica a diversidade e a qualidade dos alimentos. Fiscalização e aplicação da lei. A fiscalização enfrenta desafios, faltam recursos, tem problema de pressão política. Muitos políticos são ligados ao agronegócio, que causa um transtorno imenso. Então, é um problema seríssimo aí, né? Pode resultar em impunidade para aqueles que violam as regulamentações. Indígenas e comunidades tradicionais. As comunidades indígenas e tradicionais enfrentam ameaças. Você viu o caso dos povos Yanomami recentemente, né? Passando fome lá, vítimas de toda sorte de gente que queria só lucrar. Então, exploração mineral, agropecuária e desmatamento acabam resultando em conflitos e quem vai sair no prejuízo é o indígena. Infelizmente. Então tem que ter muita atenção com isso. Políticas ambientais e mudanças na legislação. Muitas mudanças políticas vão enfraquecendo a proteção ambiental. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós estamos elegendo. Pressões econômicas. Está ligado a isso também. As pressões econômicas muitas vezes favorecem o desenvolvimento rápido em detrimento do meio ambiente. Vai prejudicando o meio ambiente em busca de um desenvolvimento não sei para quê, porque sem meio ambiente não vai desenvolver para lugar nenhum. A busca por lucros imediatos pode ignorar as consequências a longo prazo. Conscientização pública. A conscientização pública sobre questões ambientais precisa ser ampliada. As pessoas não conseguem entender o impacto das ações delas no meio ambiente. Não conseguem. As pessoas ainda pensam, mas é só uma latinha que eu estou jogando pela janela do carro. É só um papelzinho de bala. Que mal que isso vai fazer? Um papelzinho de bala. Agora pensa se os 8 bilhões de pessoas do planeta pensarem, mas é só um papelzinho de bala. Muita coisa. Muita. Tem uma coisa interessante de quando eu fiz minha pós-graduação, que é a questão do papel higiênico. A gente limpa, né? Pois é. Limpa e pega o papel higiênico. Eu não sei o que você faz, né? Tem quem faz ali uma bolinha, uma trouxinha, uma dobradinha, bota na lixeirinha. Só não bota aberto, que é para não assustar. A pessoa abre a lixeira e... né? Você já parou para pensar que o papel higiênico é biodegradável? Limpou, jogou, coisa de uns 6 meses já sumiu na natureza. Só que a gente coloca dentro de uma sacolinha plástica. Não tem que falar mais nada, né? Aí aquilo fica, ó. Porque tá dentro da sacolinha plástica. Eu tava onde? Nas pressões econômicas, conscientização pública, que as pessoas não têm noção das coisas a longo prazo. Você tinha noção? Você já parou para pensar nisso? Que o seu papel higiênico lá, ele poderia durar 6 meses na natureza, se muito, mas você põe ele dentro de uma sacolinha plástica, amarra e aí ele vai ficar, ó, décadas. Falta de planejamento urbano sustentável. O crescimento desordenado das cidades sem planejamento resulta em problemas de trânsito, poluição, degradação ambiental. Item 14. As pressões do agronegócio, que a gente sabe que o agronegócio ele é importante para a economia, mas ele também degrada, ele também desmata. Infelizmente. Tem que haver uma conciliação. Precisa ter o agronegócio desempenhando o papel dele para a economia brasileira. A economia brasileira é baseada no agronegócio, mas a gente precisa conservar o meio ambiente também. E o item número 15 é para você colocar aquele aspecto negativo que você pensou lá no começo e eu, por acaso, não mencionei aqui. Agora nós vamos falar algumas ações, são 5 que eu separei para você. Ações de intervenção. O que a gente pode fazer para resolver esses problemas? Lá na sua proposta de intervenção, no último parágrafo do seu texto. Primeiro, fortalecer a fiscalização e o cumprimento da lei. Então a gente precisa de recursos e capacitação para os órgãos de fiscalização ambiental. Ok? Então a gente precisa aplicar melhor, de forma mais rigorosa as leis ambientais, penalizando quem viola as leis.
Outra, promoção de práticas sustentáveis na agricultura. A gente precisa incentivar práticas agrícolas sustentáveis. A agricultura orgânica, uso responsável de agroquímicos, sistemas agroflorestais. Isso tudo pode reduzir o desmatamento e degradação do solo ao mesmo tempo que vai manter a nossa produção de alimentos e a nossa economia também. Investir em energias renováveis, obviamente, mudar para energia solar, energia eólica, energia hídrica. Isso aí é muito importante, né? Os carros agora elétricos, isso tudo é importante. É interessante que eu vi, você pode até procurar, agora eu não tenho condição de colocar um card para você, porque eu já gastei 4. Mas você pode até procurar na internet, se não me engano foi da BBC uma matéria que eu vi sobre um lugar no Brasil que tem energia eólica e as turbinas estão enlouquecendo os moradores, porque na época não tinha regulamentação e colocaram as torres muito próximas das casas, numa área afastada, numa área mais rural, e os moradores estão enlouquecendo com o barulho, enlouquecendo. É barulho o tempo todo da turbina, o tempo todo. E a própria sombra faz sombra, uma sombra cíclica. Pensa, você na sua casa e o tempo todo na sua janela tá fazendo assim uma sombra, ó. As pessoas estão enlouquecendo. É aquela três hélices, né? Então ela fica girando, toda hora que passa, faz uma sombra na janela. Passa uma hélice, passa outra, passa outra, passa outra e vai fazendo sombra. Pensa, a coisa é para melhorar e causa impacto. Agora tem uma regulamentação que tem que ficar bem longe das casas das pessoas, sabe? Mas na época não tinha e essa ainda está em atividade. Educação ambiental, obviamente, a gente promover educação ambiental nas escolas para incentivar práticas sustentáveis. E conservação e recuperação de áreas naturais. Investir na conservação de áreas naturais e recuperar aqueles lugares que foram degradados. Certo? É muito importante para a gente preservar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos. Inclusive as terras indígenas e comunidades tradicionais. Precisa preservar nesse item. O item número 6 é para você colocar, por acaso, aquela ação que você pensou lá no começo e que eu não mencionei aqui. Aliás, tudo isso que você colocou aí, que eu não mencionei, vai deixando nos comentários também para ajudar outras pessoas que entrarem aqui no canal. E agora nós vamos para os agentes. Nós temos vários agentes, temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele desempenha um papel muito importante na proteção do meio ambiente no Brasil. Ele emite licenças ambientais para garantir atividades com impactos ambientais significativos sejam feitas de maneira sustentável, promovendo a conservação e o uso dos recursos naturais, certo? Temos o ICMBio, que eu já mencionei para você, que ele inclusive gerencia as unidades de conservação federais do Brasil. Ele que toma conta onde é que tem conservação ambiental. Então ele tem um papel muito importante na conservação da biodiversidade no país e também na promoção da pesquisa científica nesses ecossistemas protegidos. Ok? Ele trabalha para proteger espécies ameaçadas e para proteger os habitats dessas espécies. Temos a ANA, a Agência Nacional das Águas, né? É a autoridade no Brasil responsável pela gestão da água, gestão dos recursos hídricos. E aí ela supervisiona para o uso da água ser feito de maneira eficaz, de maneira sustentável. Regula todas as atividades relacionadas à água no nosso país, para a gente ter um uso equitativo desse recurso tão importante. Nós temos várias ONGs ambientais, WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, Acatu, e todas elas vão contribuir para essa luta por novas leis, para a preservação do ecossistema, para a sustentabilidade. Todas têm esse papel de proteção ao meio ambiente no Brasil. Se você for falar na sua redação, você pode falar as ONGs ambientais, como WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, beleza? Temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio,
desempenha um papel muito importante na proteção dos direitos territoriais das comunidades indígenas e também na promoção da sustentabilidade. Ele protege as terras e contribui para a conservação das áreas naturais onde essas terras se encontram. Temos as agências estaduais de meio ambiente, também as secretarias municipais, mas eu coloquei só as agências estaduais. Temos agências e secretarias estaduais e municipais, né? As agências desempenham funções similares ao IBAMA, só que em nível estadual. Ok? Por isso são agências, são similares ao IBAMA. Nós temos instituições de pesquisa, e aí eu coloquei o INPE e várias universidades brasileiras que a gente tem por aí. E elas fazem pesquisas científicas para monitorar os indicadores ambientais, para a gente compreender os desafios ambientais que o Brasil vem passando. Ok? Por fim, nós temos 2 agentes governamentais, quase por fim, né? Porque os agentes governamentais são a penúltima parte. Primeiro, agora sim, o nome do ministério. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O que esse ministério pode fazer? Aumentar os recursos e a capacidade de fiscalização do IBAMA. É uma coisa que o ministério pode fazer. Ele pode desenvolver programas educacionais de educação ambiental. Ele pode formular e revisar políticas e regulamentações ambientais, mexer nas leis para a gente pegar problemas que estão mais em voga agora, inclusive a questão do lixo, dos resíduos sólidos. O Ministério também pode estabelecer políticas de incentivo à produção e ao consumo das energias renováveis, eólica, hídrica, solar. Não seria tão interessante um programa de popularização da energia solar feito pelo governo? Para que seja mais barato para as pessoas instalarem placas solares? Olha que interessante. Meu condomínio aqui tem um espaço grande que poderia instalar placa solar. Vê se não é uma boa ideia. Se fosse mais barato, é tão caro. Incentivar políticas agrícolas sustentáveis, como agricultura orgânica, sistemas agroflorestais e o manejo sustentável de pastagens, para a gente ter menor desmatamento e menor degradação do solo. Aumentar a criação e a gestão, melhorar a gestão das unidades de conservação e de terras indígenas. Mas aumentar mesmo a criação, criar novas áreas de preservação. Reforçar o combate ao tráfico de animais silvestres e à pesca ilegal. Também implementar políticas de gestão de recursos hídricos para a gente ter um uso sustentável da água, desenvolver programas de reciclagem e promover melhor gestão dos resíduos sólidos, que está precisando, viu? Tem muito lugar no Brasil que ainda não tem uma boa gestão de resíduos sólidos. Fazer um acordo internacional, colaborar com outros países nas questões globais que envolvem as mudanças climáticas, reforçar o monitoramento ambiental, fiscalizar, usar satélite, usar drone, para a gente poder saber mais sobre o nosso desmatamento, a nossa qualidade do ar, a nossa qualidade da água. Fomentar a participação ativa da sociedade civil, incentivar as pessoas e as organizações não governamentais a participarem da formulação das políticas ambientais. Nós temos também o Ministério da Agricultura e Pecuária, que pode fazer muitas coisas. Ele pode incentivar e apoiar a transição para práticas agrícolas que vão ter uma menor emissão de carbono. O plantio direto, várias outras coisas que podem reduzir as emissões de carbono. Investir em programas de incentivo à agroecologia, para a gente ter produção sustentável, sem o uso excessivo de agroquímicos. A gente sabe que a liberação de agrotóxico no Brasil, o pessoal libera como se fosse, né? Ei, vamos liberar. É como se estivesse numa festa. Oh, tá chegando a bandeja de brigadeiro. Uhul, tá chegando a bandeja de veneno. Ei, libera tudo. É assim. Então, a gente tem que reduzir essa quantidade de veneno. Priorizar políticas que fortaleçam a agricultura familiar, o pequeno produtor, né? Que vai produzir de forma mais local, com mais consciência. Implementar programas de recuperação de áreas degradadas. Recuperar mesmo lugares que já foram degradados, desenvolver diretrizes para o uso responsável da água na agricultura. A gente precisa promover irrigação eficiente, práticas de manejo sustentável dos recursos hídricos, promover o cultivo de variedades de plantas e raças de animais adaptadas às condições locais, muito mais fácil, né?
você promover o cultivo de plantas e animais adaptadas às condições daquele local, do que ter que fazer toda uma manipulação para poder trazer animais e plantas que não são adaptados ali. Reforçar a regulamentação e o monitoramento do uso de agrotóxicos. E eu até mencionei aqui, mas aqui a gente falou mais de agroecologia, né? E agora aqui reduzir mesmo os agrotóxicos. Incentivar a certificação de produtos agrícolas sustentáveis. O produto é orgânico, então tem uma certificação mais fácil para a pessoa saber que ela está comprando um produto melhor, um produto que está agredindo menos o meio ambiente. Também investir em pesquisas e buscar adotar tecnologias para a gente ter uma agricultura de precisão, como o uso de drones, sensores, etc., para otimizar tudo isso. Para o aprofundamento, você vai ter um assunto para você estudar por dia, é a nossa última parte aqui. Na segunda-feira, você vai estudar sobre a hipótese de Gaia, que é dos biólogos Jamie Lovelock e Lynn Margulis. Não sei se a pronúncia dos nomes está correta, porque é isso. Examinando como conceitou essa teoria, essa hipótese, conceitou a Terra como um organismo vivo que se autorregula. Então você vai explorar evidências científicas que sustentam ou questionam essa hipótese e suas implicações para a compreensão da interação entre biosfera e o ambiente terrestre. A inteligência ecológica, que é a relação entre inteligência emocional e consciência ambiental. E aí você vai descobrir como as emoções e a empatia desempenham um papel no meio ambiente. As pessoas mais empáticas têm uma tendência de proteger o meio ambiente. E aí quem fala sobre isso é o Daniel Goleman, sei lá. Só que tem muita coisa que você encontra na internet sobre isso que não necessariamente você vai precisar ler as obras do Daniel Goleman, acho que é Goleman. Outra coisa, a biofilia. Você vai estudar o conceito de biofilia proposto pelo Edward O. Wilson, que investiga a nossa conexão entre os seres humanos e a natureza. Isso influencia a psicologia humana. Um exemplo, né? Você já reparou a tendência que a gente tem de ter planta, de ter animal, como a minha coelha que estava aqui, agora já foi. A gente se sente melhor com plantas, animaizinhos e tal. O animal, até o pessoal fala do animal de suporte emocional, né? Mas é porque faz bem pra gente. A gente tem uma necessidade de estar com outros seres vivos perto. Não é? Isso é a biofilia. Nós temos, então, para quinta-feira, o consumo conspícuo, que é o consumo ostentatório. A gente ter as coisas só para aparecer. É o telefone de 15 mil reais. É um carro de 1 milhão que te leva no mesmo lugar que o carro de 10 mil vai te levar. Coisas que as pessoas têm porque elas acham que com aquilo elas vão ter status social. E geralmente tem, né? Porque sabe como é que é. Mas é isso. Estudar exemplos contemporâneos desse fenômeno. Carro. A pessoa constrói uma casa de... Isso é muito comum e famoso, né? Olha a casa do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Tipo, qual a necessidade de você ter uma casa gigante? Zero necessidade, só para aparecer. Carro, caríssimo, sei o que, só para aparecer. E mesmo telefone, várias coisas. A pessoa compra a roupa de marca, não sei o que, só para aparecer. Essa minha blusa do Brasil aqui é pirata. Não é original, não. Eu vou pagar no original? Que é isso? Nunca precisou. Nunca precisou. Mesma coisa, igualzinha. Muito mais barato. Ecocentrismo. É de sexta-feira para você se aprofundar na filosofia de ecocentrismo do Aldo Leopold e explorar como essa perspectiva difere do antropocentrismo tradicional. Ok? E aí você vai analisar as implicações éticas e práticas do ecocentrismo na gestão ambiental e na tomada de decisões. É isso. Tá fechado o nosso eixo de hoje. Bora fechar. Agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui para você, tem Pix pelo QR Code, Pix pelo e-mail puxalingua@gmail.com, tem o recurso Valeu Demais que você encontra aí embaixo, ou você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar ajudando bastante. Aproveita, se inscreve no canal e aqui em cima tem card com
todos os vídeos de repertório sociocultural, todos os nossos eixos temáticos para você se preparar para ter boas ideias e fazer uma ótima redação. Por hoje é isso. Meu beijo para você. Até a próxima. Fui! Tchau!